Amém, igreja, paz do Senhor Jesus? Amém ou não amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Aleluia. O tema dessa mensagem é geração eleita. Nós estamos aqui diante de um povo escolhido, um povo selecionado pelo Senhor. Quem se sente alegre por ter sido escolhido, levanta a mão e dá um glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, de propriedade exclusiva, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Antes que eu comece a falar um pouquinho sobre essa passagem, eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado com muita simpatia. Pergunta para ele: está tudo bem? Você passou uma boa semana? Resolveu seus problemas? Pagou as suas contas? Está feliz? Está alegre? Está esperançoso? Se interessa por esse irmão que está do seu lado? Porque hoje é domingo e a gente não sabe como foi a sexta-feira, o sábado, a quinta, a segunda. A gente não sabe. A gente só pensa que porque a gente é crente, está tudo bem, mas às vezes não está. E esse momento aqui, que a gente se encontra, não é só para uma liturgia religiosa, mas é para a gente desabafar, para a gente chorar. É tão gostoso quando a gente ouve uma canção como essa, né? Que a gente acabou de cantar aí, a bondade de Deus, e a gente pode chorar na presença do Senhor. A gente encontrar um ambiente onde a gente tem liberdade para chorar, para se derramar. Eu acho bonito pessoas que vêm até o altar e se derramam aqui, sem vergonha, sem timidez, sem nada. Eles sabem que Deus está nesse lugar. Que coisa linda é ver o que Deus está fazendo em todas as igrejas onde se acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem milagre em todo lugar onde Deus está presente. Aqui, quantos milagres já aconteceram, quantos cuidados de Deus, mas não é porque o milagre não chegou, que Deus não está cuidando de nós. Tem pessoas que vão ser curadas, tem outras que não serão. Tem pessoas que vão enriquecer, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão ser bem-sucedidas na faculdade, tem outras que não. A gente não pode medir o cuidado de Deus para conosco por aquilo que a gente está angariando na vida. E eu fico muito feliz, porque é muito bom falar de coisas materiais. É muito bom saber que Deus está nos prosperando, que tem dinheiro na nossa conta, que a gente comprou uma casa, que a gente adquiriu um carro zero. Isso é maravilhoso. Mas quando a gente quer melhorar a conversa de gente grande, a gente começa a analisar o que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós é que a gente tenha aspirações espirituais. E falar hoje sobre geração eleita não é simplesmente fazer parte de um hall de membros, porque tem muita gente
que faz parte de rol de membro da igreja, mas que o nome não está escrito no livro da vida. E a gente precisa se preocupar com isso, se importar com isso. E essa carta, primeira carta, segunda carta, escrita por Pedro, ele escreveu 2 cartas para encorajar os crentes, ou seja, os cristãos, que estavam dispersos pela Ásia Menor. Por quê? Porque se eles continuassem ali em Jerusalém, nas circunvizinhanças, eles poderiam ser mortos, como Estevão foi. E depois que Estevão se tornou mártir, o povo se espalhou. E quando o povo se espalhou, o povo de Deus ocupou 5 províncias romanas na Ásia Menor, ou seja, eles foram para a Turquia. E agora eles estavam sofrendo perseguição, importunação, vitupério, tristeza, abalo na sua fé, pelos romanos e gregos que eram os seus vizinhos, ou seja, perseguição religiosa, e muitos deles estavam enfraquecendo na fé. E isso acontece nos dias de hoje, porque a carta de Paulo, nós aprendemos aí no nosso curso de hermenêutica, que a carta de Paulo, de Pedro, aliás, é uma carta pastoral universal. Ela não serviu só para os dias de Pedro, ela também serve para os dias de hoje. E essa palavra aqui não foi só para o povo lá de Israel nos tempos de Pedro, mas também serve para os dias de hoje. Quantos de nós não estão desanimados? Desanimados na fé, sem esperança, sem expectativa, porque é muito difícil a gente se manter de cabeça erguida diante de perseguição, diante de aflição. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que perseguição nunca enfraqueceu os eleitos do Senhor. Perseguição, aflição, não, pelo contrário. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e se Cristo venceu, você também vai vencer. Quem concorda com essa palavra? Diga glória a Deus. Então, são nos momentos mais difíceis que a igreja mais cresce. Quanto mais a igreja estiver vivendo na bonança, menos ela cresce. Você pode dar uma olhada para toda a história dos crentes primitivos. A igreja mais cresceu quando ela foi perseguida. Nós aqui, que somos estudiosos, somos inteligentes, nós sabemos que quando o imperador Constantino governou, ele se tornou um cristão. Ele cristianizou Roma. E nesse período, o povo estava tão acostumado àquela realidade, que em vez do povo crescer, o que cresceu foi a heresia dentro da igreja. Agora, no período do imperador Nero, esse homem cruel, sanguinário, ele que foi um dos responsáveis pela morte de Paulo, de Pedro, foi no período de Nero que a igreja mais se desenvolveu. Eu quero dizer para você que essa prova que você está passando não é para te matar, não é para te humilhar, mas é para fazer você crescer. Aleluia! A dificuldade faz o eleito do Senhor acordar e buscar por avivamento. Uma pessoa que quando está passando pela prova, ela sai da igreja, ela entrega o cartão de membro, ela não lê mais Bíblia, ela não ora mais, não quer mais comunhão com os irmãos, essa pessoa, me desculpe dizer, não é eleito. Não é geração eleita, não é sacerdócio real, não é nação santa. Nós estamos vendo aqui irmãos aqui na igreja, que no momento da sua prova, eles mais se aproximaram de Deus, mais oraram, mais leram a Bíblia. Então o apóstolo Pedro,
esse homem que lá atrás negou Jesus 3 vezes, ele agora é um atalaia, é um homem cheio de Deus. Passava por problema? Como passava. Era perseguido? Era perseguido, mas ele jamais arriou as suas armas, jamais abaixou a sua cabeça, e ele escreve essas 2 cartas para fortalecer os crentes primitivos. E é por isso que quando nós começamos essa palavra, eu já pedi para você olhar para o irmão e perguntar: está tudo bem com você? Aproveita e dá mais um sorriso para ele, que está precisando desse sorriso. Esse sorriso encorajador, né, pastor Rômulo? Dá um sorriso aí para Raquel. Raquel está com a carinha meio abatida, tem que dar um sorriso gostoso para ela. Por quê? Porque é nessa hora que a gente mais precisa de uma palavra, de um ombro amigo, né? E o apóstolo Pedro, ele está dizendo nessa carta que os escolhidos foram capacitados, foram ungidos, foram revestidos de poder exatamente para suportar as perseguições. Crente que foge dos problemas da vida está precisando ter um encontro com Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar para uma geração de adoradores, uma geração de eleitos, eleitos não para ser celebridades. Porque hoje a gente está vendo que as pessoas aceitam Jesus e elas querem riqueza, não é não, Edinalva? A gente aceita Jesus para poder prosperar, para romper. É o que a gente mais ouve hoje. Você vai romper. Hoje eu ouvi um vídeo que o homem estava falando lá: como é que pode você estar na casa de Deus há mais de 10 anos e nunca rompeu? Aí eu falei assim: opa, eu acho que eu vou ficar aqui nesse vídeo para saber o que ele vai falar. Estou pensando que vai falar no romper, no espiritual, ser cheio de Deus. Não, você já está na igreja há mais de 10 anos e ainda não tem uma empresa. Você está entendendo? As pessoas estão entendendo o evangelho como uma forma de enriquecimento, de se dar bem na vida, de ter cura, de ter libertação. O apóstolo Paulo, ele pediu ao Senhor para livrá-lo de um espinho que ele tinha na carne, e o Senhor disse para ele: você não vai ficar curado, a minha graça te basta. Se o Senhor disser isso para você, você não vai ficar curado, porque a minha graça te basta. Você fica na presença dele, ou você vai embora? Será que nós estamos servindo ao Senhor pelos motivos errados? Então eu fiz questão de trazer isso para você, porque isso também é algo que mexe comigo. A gente acha que estar com Deus significa Deus fazer por nós tudo que a gente precisa. E Ele não nos escolheu, Ele não nos elegeu para poder ser nosso servo. Quando você começa a ler o capítulo 2, aqui mesmo no versículo 9, ele diz: vocês foram eleitos para anunciar as virtudes daquele que trouxe vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te escolheu para você ser um mensageiro da sua palavra. Pode ter cura? Pode ter cura. Estamos todos felizes, porque o Senhor curou a Cristina, porque o Senhor curou a Ritinha, porque o Senhor também me curou, porque há 3 anos eu estive num tratamento quimioterápico, com câncer no meu intestino, e o meu médico falou para mim: Leia, não quero te ver tão cedo, porque você está curada. Então, irmãos, tem cura no evangelho, tem cura, tem libertação na casa de Deus, tem libertação de vícios, de maus costumes, mas você não foi chamado para ser curado, você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom falar sobre isso. Ele te trouxe para você não ser celebridade, não ser imune aos problemas, mas para você ser um mensageiro.
Jesus disse: o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Quem já leu o capítulo 15 de João, sabe que Jesus ali está conversando com o povo, e ele disse assim: olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos por amor ao meu nome. E eles não estão nem aí para você. Você acha que o diabo está preocupado com Silvia? Você acha que o diabo está preocupado com Juliette? Não, ele tem ódio. É porque há um espírito glorioso dentro de nós. Ele nos odeia porque odiou o Senhor primeiro. E quem é que se alegra com isso? Levanta a mão e dá glória. Quanto mais o mundo me odiar, mais perto de Deus eu vou estar. A gente precisa ter essa realidade muito firme na nossa mente. E é por isso que o Senhor diz: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Ter bom ânimo é uma ação voluntária, não é ninguém me dando ânimo, sou eu provocando ânimo em mim. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou. Eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu vou. Eu não estou com vontade de falar com aquela irmã, mas eu vou falar. Por quê? Porque eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então me ajuda, dá uma sacudida nesse crente e fala assim: olha, tenha bom ânimo, provoque isso dentro de você. Aleluia. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ele em outras palavras, ele está dizendo assim: não são vocês que retrocedem, não são eles que partem para cima, não são vocês que recuam, são eles que vão recuar. Quanto mais o diabo se levantar para abater vocês, vocês têm que se levantar com força e dizer assim: para trás de mim, Satanás. Aleluia. Maior é o que está comigo, maior é o que está comigo. Não sou eu que vou retroceder, não sou eu que vou avançar. Para trás de mim, Satanás. Mas as pessoas hoje têm medo até de falar Satanás. Você já viu que tem crente que nem fala nome de diabo? Eu fui cantar numa igreja que antes de cantar o pastor quis as letras das minhas músicas. Pastor Denilson, antes de você cantar, me mostre as suas letras, que eu vou fazer uma censura. Eu vou ver quais são as canções que você pode cantar. E tinha uma música ali que falava de diabo. Ele falou assim: tira diabo, bota inimigo, tira inferno. E não, essa música aqui não pode. Censurou, ou seja, ele não era careca, mas ele censurava bem, sabia censurar. Eu não pude cantar, levei 5 músicas, só pude cantar 3. 2 ele condenou, e as outras eu tive que mudar algumas letras. Pode um negócio, pode, Jéssica, uma coisa dessa? Porque hoje o crente tem medo de falar diabo. Abre esse bocão e fala assim: diabo, diabo, fala, diabo, para trás de mim, Satanás, diabo, você não tem vez. Pode falar, porque maior é o que está em você. Aleluia. Não somos nós que retrocedemos, nós avançamos. Não são eles que partem para cima, a gente é que parte para cima. Não, Edinalva, é a gente que parte para cima. Por isso eu quero que agora você levante dessa cadeira, dê um salto e senta dando glória. 1, 2, 3 e já? Já acorda abrindo as janelas e cantando. Já abre as janelas louvando o nome do Senhor. Aqui nessa casa não tem pagode. Aqui nessa casa só tem pagode, aleluia, só tem para Deus, só tem espaço para Deus. Agora, quando a gente vai lendo esses versículos aqui está falando que nós somos propriedade exclusiva. Abre esse bocão lindo, cadê Robson? Abre esse bocão lindo que você tem que falar assim: exclusivo. Agora como se fosse Silvio Santos.
bate a mão, fala assim: você não tem outro dono. Fala, você não tem outro dono, você só tem um dono, você é propriedade exclusiva, propriedade exclusiva, propriedade exclusiva. Doença não pode me atingir se o meu dono não permitir. Inimigo não pode me afrontar se o meu dono não permitir. Diabo não pode atrapalhar minha vida se o meu dono não permitir. Ele permitiu na vida de Jó. Ele permitiu na vida do Messias, o nosso Salvador. Ele permitiu que o nosso Messias, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Jesus, enfermasse por nossa conta. Em vez da gente pagar, o Filho é que pagou. Foi permissão de Deus. É por isso que aquela música da Andréia Fonte, é permissão de Deus. Eu nem sei cantar. Como é que é mesmo, hein? Cada lágrima. Vem cá. Aqui, vem cá, Maísa. Maísa, levanta. Só esse pedaço, vem cá, corre. Canta só esse pedacinho mesmo, só para a gente se alegrar. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada permissão de... É tudo permissão dele, gente. Irmão, quando a gente entender isso, a gente vai parar com esse negócio de criancice na casa de Deus. Hoje eu estou triste, hoje eu não vou, hoje me abalaram, hoje não sei o que. A gente precisa amadurecer. A Bíblia diz que os eleitos, eles desejam ardentemente, como criança recém-nascida, pelo leite genuíno espiritual. Você sabe o que quer dizer? Os eleitos têm prazer na palavra de Deus. Levanta essa palavra bem alta e diga assim: ó, ela é o meu deleite, ela é o meu leite genuíno, é ela que me levanta, é ela que me alegra, é ela que me fortalece. Desejando ardentemente, como criança recém-nascida, pela palavra de Deus. Onde é que estão os eleitos? Será que todo mundo que está na igreja é eleito? Hein, pastor Gilvan? Será que eu não vou julgar ninguém, nem aceito que alguém me julgue. Mas nem todo mundo que está na igreja é eleito. Nem todo mundo que está com o nome do livro, do rol de membro da igreja, está com o nome do livro da vida. Porque quem é propriedade exclusiva de Deus, vive segundo a vontade de Deus. Você sabe que ministério profético e ministério sacerdotal, ambos ministérios são propriedade exclusiva de Deus. Quem é dessa igreja sabe que ministério profético é trazendo Deus para o homem, e o ministério sacerdotal é levando o homem para Deus. E nós temos o ministério sacerdotal e o profético. Hoje as pessoas não sabem o que é ministério profético, pensa que é ficar revelando, você é de vestido vermelho, você é de calça verde. Não, ministério profético na verdade é Bíblia. Quando você vai para Hebreus capítulo 1, ali está dizendo que no passado, Deus falava pelos profetas, pelos homens que Ele levantava, mas nos tempos presentes Ele fala pela sua palavra. É por isso que nessa igreja, a gente não fica correndo atrás de profeta, a gente não fica correndo atrás de guru gospel, a gente não fica correndo atrás de pessoas para dizer o que a gente pode fazer ou não pode fazer. Nós somos independentes.
Muitas pessoas, quando querem fazer alguma coisa, ligam para mim, para o pastor Sérgio, e dizem assim: pastor, eu estou querendo fazer isso, pastor, eu estou querendo fazer isso. Acho bonito, isso é uma honra. Membro da igreja pedindo um conselho, uma autorização, eu acho isso muito bonito, mas isso não é necessário. Você tem a Bíblia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem é que tem intimidade com Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Há promessas e grandes vitórias para os eleitos, mas também tem um preço a pagar. Hoje ninguém quer pagar nada. Hoje as pessoas vêm para Cristo e continuam com a sua vidinha de sempre, mentindo, trapaceando, enganando, fofocando, destruindo a reputação dos outros, não muda em nada. Irmãos, a perseguição do passado não é como a perseguição de hoje. Quem aqui é perseguido religiosamente? Ninguém, só lá no pessoal do Oriente Médio é que é perseguido. Aqui no Brasil alguém é perseguido porque está indo para a igreja? Porque anda com uma Bíblia debaixo do braço? Nem mais chamam a gente de Bíblia. Na minha época falava assim: lá vai a Bíblia, né? Hoje não tem mais nem isso. Hoje as pessoas têm prazer de dizer: sou evangélico. No domingo está na igreja, no sábado está vendo o show da Madonna, mas está na igreja. É todo mundo ali, não tem mais perseguição. A perseguição que a gente vive são os problemas do dia a dia, são as dificuldades, irmãos. Há momentos que a dor é tão grande, é tão pesado, irmão. Nós estamos vivendo dias de tanto imposto. Eu não sei o que vai ser da gente. Eu tenho passado dias, pastor Rômulo, assim um pouquinho angustiada. Sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro não está acostumado com esse frio, irmão. Nós chegamos a 17 graus, mas lá em Teresópolis estava quanto? Estava 4 graus, estava 0 graus. Lá em Juiz de Fora estava 4 graus, irmão, a gente não está acostumado. Aí eu fiquei pensando nos mendigos, eu fiquei pensando nas crianças, quantas crianças passam aqui pela minha rua para ir para o Mendes de Moraes, sabe como? Sem camisa, sem casaco, porque não tem. Eu chamei um menino e falei assim: menino, você não usa casaco não? Está fazendo um frio. Ele falou assim: olha, eu não tenho. Você pode imaginar uma pessoa dormir sem um cobertor? Você pode imaginar? E a gente leva isso de qualquer jeito. Isso não pode ser geração de adoradores, não pode ser geração de eleitos. Então há um preço a pagar. A gente não pode viver nessa vida como se a gente fosse mais um no meio da multidão. Nós somos a luz do mundo. O Senhor diz que nós é que brilhamos na terra. Meu Deus, não é com paetê, com pluma, não. Não é com gloss, não. É com a glória, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa fazer diferença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A eleição se manifesta no esforço para viver de acordo com a palavra. Quem é eleito, pastora Leia? Quem está tentando viver segundo essa palavra. Quem procura amar o próximo. Irmãos, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu procuro algo além disso, mas eu não encontrei. Não tem como ser salvo só pela fé. A fé gera obras. E se você crê em Jesus, mas não tem as obras, não pode ser salvo. Fé sem obras é morta. Obras sem fé é morta. Uma completa a outra. Existem pessoas aqui na igreja que têm necessidade e a gente não sabe porque elas não falam. Então a gente tem que dar um de detetive. Analisar uma conversa, uma palavra. Eu já conversei com algumas pessoas e numa palavra eu detectei uma necessidade. Porque é muito ruim conviver com um pedinte, alguém que só vive pedindo, não é verdade? Lá no meu Instagram, um monte de gente me pedindo geladeira, micro-ondas. Eu abro o meu inbox assim, mas é tanta gente me pedindo para pagar isso, pedindo para pagar conta disso. Eu não faço nada pela internet. Mas a gente precisa ver o que as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas estão precisando.
Porque na comunidade dos cristãos primitivos, ninguém tinha falta de nada. Todos tinham tudo em comum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há um preço a pagar. Hoje estamos vivendo, não, Diácono Vitor, a onda da supergraça. Jesus te salva e você não precisa fazer mais nada. Precisa sim. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Porque uma das coisas que o apóstolo fala é que nós devemos despojar-nos de toda maldade, hipocrisia, inveja. Despojar-se é abandonar, é largar. Então muitas pessoas vêm para a presença de Deus e oram assim: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Tira de mim. Então, se Deus não tirar, Ele vai continuar com aquelas mazelas. E eu tenho uma notícia para te dar: Deus não vai tirar. É você que vai ter que abandonar. Inveja, hipocrisia, maldade, toda sorte de maledicência, nós temos que nos despojar. Dá para você fazer comigo assim, ó? 1, 2, 3, já? Somos nós, nos despojamos, para que nós possamos mostrar que nós somos raça eleita, geração eleita. Outra coisa que Deus espera de nós, a desejar ardentemente pela palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 2, você vê ali que Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos ímpios. Ou seja, para o ímpio, Cristo é pedra de tropeço. O ímpio tropeça na palavra, mas para nós é pedra de edificação, para oferecer sacrifício de louvor. Sabe o que Deus falou comigo? Que o adorador, ele é construído no relacionamento com Deus. Não tem adorador sem relacionamento. Não tem esse negócio de vir para a igreja e na hora do culto canta, levanta a mão e sapateia, sobe pelas paredes, e quando vai para casa não tem um momento de a sós com Deus. O adorador é construído na dor, no relacionamento com Deus, no relacionamento com a igreja. Quantas pessoas aqui no nosso meio chegaram assim tão sujinhas de si mesmos, sujinha de pecado, sujinhas de egoísmo, e aí você olha agora e você vê que fenômeno de pessoa. Quem é que fez isso? A regeneração, o novo nascimento, o relacionamento com a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando para a geração de eleitos. Você sabe o que quer dizer eleito? Alguém que foi eleito para ocupar uma posição. Que posição é essa, pastora Leia? A posição de adorador, que oferece ao Senhor sacrifício de louvor. Não é qualquer pessoa. Outra coisa que eu vejo aqui é que esse capítulo 2, ele chama esse povo de raça, nação, povo, geração. Isso é um grupo seleto, não é todo mundo, é um grupo seleto, não é todo mundo. Cristo vai arrebatar uma igreja dentro de uma igreja, não é todo mundo que vai subir. E nós fomos separados para quê? Para pregar a palavra. Nós fomos separados para seguir o exemplo de Cristo e os seus passos. Nós fomos separados também para participar do reino milenar e também para viver com Ele eternamente. Tem coisas para fazer na terra e tem coisas para fazer no céu. Quem recebe essa palavra, quem alegra o coração, diga glória a Deus. Quando a gente lê sobre os heróis da fé, porque hoje está meio difícil, né, Ricardo? De imitar alguém na nossa geração. As pessoas estão tão corrompidas, as pessoas estão tão orgulhosas, estão tão agressivas.
Está difícil, está difícil. Aí a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, eu queria até que o pessoal da mídia colocasse aqui, Hebreus capítulo 11, versículos 33 ao 38, como é que vivem os eleitos? Ei, talvez você saia daqui hoje totalmente mudado, porque essa palavra tem um poder de restaurar. Talvez você olhe e fale assim, meu Deus, eu estou muito distante daquilo que Deus espera de mim. Então vamos pelo menos olhar para como viviam os heróis da fé, que o escritor aos Hebreus, ele chega a dizer, sabe o quê? Homens dos quais o mundo não era digno. Existem pessoas que se dedicam para as coisas de Deus, que o mundo não é digno. Tem pessoas que Deus faz questão de colher do seu jardim. Eu lembro da minha avó, nós vamos ler a passagem. Eu lembro da minha avó, lá em 1960, né, eu tinha 7 anos, então 1967, a minha avózinha teve uma doença que ninguém sabia do que se tratava, acredita-se que fosse câncer. Imagina, hoje tem quimioterapia, naquela época nem isso tinha. E ela se contorcia de dor na cama. E o povo da igreja Assembleia de Deus Adigue, aqui do Cacuia, o povo se mudou para a casa da minha avó. Ela era tão de Deus, sabe? Deus usava tanto ela, que quando ela ficou doente, o povo se mudou para a casa dela. A casa da minha avó era tomada de gente, dia, noite, madrugada, e todo mundo orando, Jesus cura, cura irmã Brasília, cura irmã Brasília, era turno de oração. Há pessoas que Deus vai curar, há pessoas que Deus não quer curar, que é para si. Então, de repente, no meio da oração, depois de alguns dias orando, Deus levantou uma irmã num ato profético, e ela começou a dizer, eu não posso colher uma rosa do meu jardim. E quando a irmã acabou de ser usada pelo Senhor, todo mundo caiu num pranto, dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Em seguida, ela suspirou e partiu. Irmãos, heróis da fé não são pessoas que frequentam igreja, são pessoas que fazem a diferença nessa terra. Vamos ler aqui comigo, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exército de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, coisa forte. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, surrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e covas e cavernas da terra. Não tem vida fácil, mas está agradando o coração de Deus. Deus não quer que a gente sofra, mas às vezes, irmão, para poder fazer a vontade de Deus nessa terra, a gente vai ter que dizer não para muita gente e para muitas coisas. Aí eu lembro aqui de Pedro e João subindo para orar e encontram aquele coxo de nascença. Ali eles curam aquele homem. Jesus falou, eu vou para o Pai, e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a gente também pode ressuscitar morto, que a gente também pode curar cego, coxo,
que a gente também pode aliviar o coração e a dor de quem está sofrendo, pode dar comida para alguém, pode dar roupa para cobrir o frio. A gente tem que fazer, irmão, vamos sair dessa vidinha letárgica que a gente está vivendo, só olhando para o umbigo da gente. É a minha luz que eu tenho que pagar, é a minha água que eu tenho que pagar, é o meu trabalho que eu tenho que fazer, é meu isso, é meu isso, é meu isso, é meu aquilo. Como que nós vamos chegar na presença do Senhor com mãos vazias? Tem uma canção na harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, quem me pode lararirará. Posso chegar diante do Senhor com mãos vazias? Tem o nome escrito no livro da vida, mas não se importou em fazer com que outros também tivessem. Então João e Pedro, eles curam esse coxo, e porque eles curaram esse coxo, eles vão parar na prisão. Hoje a gente vem para o púlpito, prega bonito, e depois a gente é aplaudido, o pessoal quer foto com a gente, quer autógrafo na Bíblia, quer autógrafo no CD, a gente é aclamado, a gente é uma celebridade. Esses homens foram presos, açoitados, e quando chegaram para eles e disseram assim, ó, para de falar nesse nome, aí eles viram para as autoridades, irmão, imagina, é o Supremo, eles estavam diante do STF, e o STF virou para eles e disse assim, para de falar nesse nome. Aí eles olham para as autoridades e dizem assim, olha, nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E eles falavam, foram soltos, porque não tinham mais como acusá-los. Aí eles voltam para o meio da congregação, e quando eles chegam, a congregação está de joelhos orando, e a oração deles não é falando, Senhor, afasta as maldições, afasta esses perseguidores, afasta, não, a oração da igreja era a seguinte, Senhor, olha o que eles estão fazendo, mas enche-nos do teu poder e da tua graça, para que a gente continue falando do teu amor, enquanto tu continuas operando sinais e prodígios. Aí diz a Bíblia que quando eles acabaram de orar, o lugar tremeu, o Senhor manifestou a sua glória e a sua presença. Quem é que quer ter o ambiente sacudido pela glória de Deus? Quem quer? Quem quer ser sentido, sacudido pela glória de Deus? Às vezes as nossas orações são muito egoístas. Estevão pregou a palavra na frente das autoridades, mas ele não foi bem sucedido aos nossos olhos. A Bíblia diz que ele se tornou o primeiro mártir. Parece que o evangelho na vida dele foi fracassado. Muita gente diz que Jesus ir para a cruz foi fracasso, que Estevão morrer apedrejado foi fracasso, mas não foi fracasso não. Você sabe o que a Bíblia diz? Que para o trigo nascer, a semente vai ter que morrer. Depois que Estevão morreu, pegaram as roupas de Estevão e lançaram aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. As palavras que saíram dos lábios de Estevão começaram a latejar no coração daquele jovem, e agora é esse jovem que está pregando a palavra de Deus, e também sendo perseguido, mas ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé, eu não tenho medo de morrer, porque se eu vivo, vivo para Ele, mas se eu morro, vou estar com Ele. Que coisa linda é você conversar com um eleito de Deus, quem faz parte dessa geração eleita, tem uma conversa diferente, tem um brilho diferente no rosto, ele aproveita todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Eu não sei se esse ano você já falou do amor de Deus para alguém,
Eu não sei se esse ano você já ganhou alguma alma para o Senhor, mas a igreja primitiva, meu Deus, eles faziam coisas, e Deus fazia coisas através deles, que às vezes a gente fica até assim, apavorada, quando eu vejo aquela história de Filipe, e o eunuco etíope, eu fico assim, meu Deus, como que Deus trabalhava, Ritinha, de uma maneira extraordinária, e eu acredito que Ele continua trabalhando nos dias de hoje. Ele fala com Filipe está em Samaria, preste atenção, a gente já está terminando. Ele fala com Filipe em Samaria, daqui a pouco, ele não está mais em Samaria, daqui a pouco ele já está na faixa de Gaza. Para onde que ele foi? Faixa de Gaza. Para fazer o quê? Para evangelizar um eunuco etíope que estava saindo de Jerusalém e voltando para a Etiópia. Daqui a pouco Filipe está falando com ele, salvando aquela alma, batizando ele nas águas, e daqui a pouco Filipe não está mais em Gaza, Filipe já está em Azoto, porque Deus levava as pessoas assim para onde Deus queria. Hoje Deus não pode levar a gente para onde a gente quer, para onde Ele quer, porque a gente está tão comprometido com a gente mesmo. A gente só faz o que a gente quer, a gente só diz o que a gente quer, a gente só se relaciona com quem a gente quer. O que aconteceu entre Ananias e Saulo foi outra coisa surpreendente. Enquanto Saulo é derrubado do animal e Deus fala com ele e leva ele para algum lugar cego, o mesmo Deus está falando com Ananias, vai lá e ora por ele. E Ananias disse, Senhor, eu não posso fazer isso, esse homem quer matar os crentes. E Jesus disse assim, não, aquele ali é um vaso escolhido para glorificar o meu nome. No mesmo momento que ele falava com um, falava com o outro. Você acredita que você orando em casa, Deus está falando com outra pessoa sobre o problema que você está falando com ele? Deus faz isso. Deus fez isso com Cornélio em Cesareia e com Pedro em Jope, e daqui a pouco estava ganhando aquela alma para Jesus. Olha o que aconteceu entre Pedro e Dorcas. Pedro vai lá e ressuscita uma mulher. Ele nunca tinha feito isso antes. Você acredita que Deus pode usar você para ressuscitar um morto? Você acredita que Deus pode usar você para curar uma pessoa de uma cegueira, de uma surdez? Você pode ser usada por Deus para fazer muitas coisas, mas nós estamos preocupados com a gente mesmo. Como é que a gente vai dizer que a gente é eleito do Senhor? Eleito para quê? Hoje, pasmem-se, hoje já tem até concurso do homem mais bonito, o homem gospel mais bonito, vocês estão sabendo? Eu vou pedir para vir pegar uns homens aqui dessa igreja. Essa igreja tem uns homens bonitos, não tem? Olha, hoje nós temos passarela da moda no nosso meio. A gente tem concurso de beleza, a gente tem clube social, a gente tem área VIP, a gente tem de tudo no meio gospel agora. No meio das igrejas tem de tudo. Escolha dos melhores talentos, tem festival aí para escolher o melhor pregador, a melhor pregadora, o melhor cantor, a melhor cantora, a cantora mais estilosa. Agora está tendo aí um festival para encontrar o homem gospel mais bonito, a mulher mais bonita do meio gospel. Isso está no nosso meio. E sabe o que a Bíblia diz lá em Timóteo? Que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. O que passa disso é coisa humana, e a gente nem sabe se Jesus está no meio disso. Dizer, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ô irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Balela, sai da nossa boca, mas será que isso é verdade? A igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade. Jesus tem que ser a prioridade na igreja. E é por isso que o apóstolo Pedro está escrevendo essas duas cartas para os irmãos da igreja primitiva.
não desanimem, fortaleçam a sua fé. Eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem gente que ganha salário mínimo. Como vai viver nos dias como o nosso, com salário mínimo, com 2 salários mínimos, com 3 filhos, é imposto para tudo que é lado. Gente, tem gente que não come mais filé, não, como é que é? Picanha, já tem tempo. Tem gente que não está comendo nem ovo, irmão, que está caro o negócio. Tomate, né? O carioca fala tomate, mas tomate, você vai comprar alho, meu Deus, está tudo caro. E você ganha 2 salários mínimos, 3, 4, 5, você imagina, aquele que não ganha, trabalha para poder, ganha o almoço, vende o almoço para poder jantar, ou vice-versa. A vida está difícil, até para vir para a igreja. Tem irmãos que para vir para a igreja pegam 4 conduções, no final das contas gasta uma nota para vir para a igreja, e não consegue, passa a mão no celular e fala: pastor, olha, eu não vou poder ir por causa disso, aí a igreja vai e ajuda. Não está fácil, irmão. Tem mulheres que chegam aqui, que apanharam de maridos, que foram aviltadas por maridos, ou por mulheres. Eu sei que tem dificuldade, mas a gente tem que entender que perseguição e dificuldade nunca enfraqueceu a fé de um eleito do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, você pode estar se sentindo até mal. Pastora Leia, essa palavra é para mim. Assim como o apóstolo Pedro encorajou os irmãos da igreja primitiva, nessa noite o Senhor está me encorajando. Eu saio daqui hoje fortalecido. Eu não sou qualquer um, eu não faço parte de uma multidão, eu não faço parte de todo mundo, eu faço parte de um povo eleito, de um sacerdócio real. Eu fui separado para ser um adorador, e o adorador é construído no relacionamento com Deus. Coisa linda! Olha para esse irmão que está do seu lado, dá um abraço nele, fala para ele assim: você não é qualquer pessoa, não. Levanta a cabeça. Eu sei que a tua vida não é fácil, eu sei que tem dívida para pagar, eu sei que tem inimigo para enfrentar, mas maior é o que está em você. Não é você que vai recuar, não é você, mas é você que vai partir para cima no nome de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz: mas recebereis poder, mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, no Brasil e nos confins da terra. Eu estou passando por momentos difíceis, irmãos. O momento em que eu sinto que Deus mais me usou é quando eu saía da quimioterapia e ia para o altar pregar a palavra. E quando eu chegava lá, a quimioterapia, a Cristina, a Ritinha sabem, elas mexem com a sensibilidade da gente, dá vontade de chorar, quando começa a se emocionar, a boca entorta, pelo menos comigo foi assim, a emoção deixava meu corpo todo espetando, acabava de tomar aquela químio na minha veia, saía dali, eu e pastor Sérgio íamos ministrar nas igrejas, e no momento que eu ia cantar, quem é que canta sem emoção? Quanto mais eu, que sou espalhafatosa, quanto mais eu que boto mesmo para fora minhas emoções, eu mostro minhas emoções, e aí minha boca começava a entortar, faltava voz. Aí próprio Deus levantava alguém no meio da igreja que vinha para me ajudar a cantar. Foi o momento mais lindo, mais doído da minha vida. Nunca passei por algo igual, mas foi o momento onde Deus mais salvou alvo através da minha vida, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra de Deus diz: recebereis poder. Não vos dei espírito de
medo, nem de covardia. Oh, meu Deus, eu dei poder para vocês falarem da minha palavra. Talvez naquele dia você vai chegar diante do Senhor e vai dizer assim: Senhor, eu não consegui comprar minha casa própria, mas aqui estão as almas que eu estou entregando nas tuas mãos. Eu não consegui o carro do ano, nem o celular do ano, mas aqui estão as almas que o Senhor colocou na minha mão. Isso é vida cristã. Quanto mais passa o tempo, mais perto está da nossa redenção. O próprio Senhor falou: quando vocês virem essas coisas acontecendo, não reclamem, não murmurem, mas glorifiquem, porque a redenção de vocês está próxima. Jesus está chegando, Jesus está voltando. E o que você tem preparado para Ele? Pastor Sérgio, vem aqui para orar por nós. Jesus contou uma parábola, e a parábola foi a seguinte: um homem muito rico encheu seus celeiros de trigo, viveu a vida para encher o celeiro de trigo, e quando ele já tinha enchido o celeiro, ele deitou na sua rede. Eu estou contextualizando. E ele disse assim: alma, agora aproveita, você conquistou tudo que você queria, agora você aproveita. Vivi para angariar trigo no meu celeiro, e construiu vários celeiros, encheu o celeiro de riqueza, agora sentou na rede e está dizendo: alma, regozija-te, aproveita, deleita-te em tudo aquilo que você conquistou. Aí uma voz surgiu dizendo: louco, nessa noite pedirão a tua alma, e para quem tu deixarás todas essas coisas? O que você fez foi para quem? Como será o seu futuro? Então está na hora da gente começar a pensar um pouquinho. Eu peço que a igreja fique de pé, que a gente possa dizer para Deus: Senhor, eu quero ser próspero nessa terra, eu quero ser abençoado e abençoar a minha casa, mas eu preciso me conscientizar que eu não sou qualquer pessoa, eu sou geração eleita. Onde estão os eleitos do Senhor? Levanta a mão, dá um glória gostoso. Deus abençoe.